Boa tarde a todos, eu me chamo Alisson Henrique de Almeida, aluno de Engenharia Civil do nono período. Estou aqui hoje para gravar para vocês meu vídeo, para apresentar a vocês meu pré-projeto de TCC1. Vamos lá? Então vamos lá, né? O tema escolhido para pesquisa foi a análise de planejamento urbano e drenagem em trechos do bairro Jardins da Acácia, em Boa Esperança, Minas Gerais. Vamos falar um pouco, vamos dar uma introdução, né, a esse tema. Esse trabalho abordará o planejamento urbano entre os principais pontos no bairro Jardins da Acácia, na cidade de Boa Esperança, Minas Gerais. Atualmente, o bairro, né, apresenta uma topografia com aclives e declives, o que levou a prefeitura a não se preocupar com a implementação de bueiros nas ruas. Em decorrência disso, o bairro não apresenta galerias e a drenagem adequada das águas pluviais, ocasionando em problemas de infraestrutura. É importante ressaltar que drenagem urbana e engenharia civil estão relacionadas a saneamento básico, que é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei 11.445 do ano de 2017. Essa lei define como o conjunto de serviços, né, a questão de infraestrutura, instalações operacionais abastecimento de água, empresa urbana, drenagem urbana e etc., né? Planejamento urbano é um tema muito abordado atualmente, né? A falta de planejamento urbano é um problema que está presente em diversas cidades brasileiras, destacando principalmente em temporadas em que o índice de chuvas são maiores, o que agrava ainda mais os problemas enfrentados pela falta de drenagem urbana. O objetivo desse trabalho é apresentar os erros encontrados no planejamento urbano do bairro, averiguar o projeto atual e, a partir dos resultados obtidos no estudo, apresentar novas propostas e soluções que estejam de acordo com as normas técnicas exigidas e atenda também às necessidades da população local. Aí fica um questionamento também, né? Você, como engenheiro civil, projetista urbano, consegue visualizar a importância de um sistema eficaz de drenagem? Aí a resposta, né? Como resposta, eu diria que visualizadas as patologias, né? Sabemos que as mesmas poderiam ter sido evitadas com o estudo das características do terreno aqui do bairro, né? Um estudo mais aprofundado sobre a bacia e aplicando as técnicas construtivas corretas, certo? O sistema atual também ele deve ser estudado para a implementação de soluções adequadas e hoje, em algumas vias do bairro, a prefeitura já está em obras, implantando a rede de drenagem e a instalação de bueiros, visto que o problema tem se agravado. Aí a prefeitura já está aí correndo atrás, né, para evitar problemas maiores. Vamos agora falar um pouco sobre revisão de leitura, né, que é a partir da revisão de leitura que a gente tem um bom referencial teórico, a gente ganha conhecimento e teoria para desenvolver o projeto de pesquisa, né? Um pouco de planejamento urbano. Com o crescimento da população urbana e do desenvolvimento da cidade, a construção civil se fez presente para proporcionar a infraestrutura necessária a essas mudanças. Então, algumas medidas, né, foram necessárias para promover a adaptação do ser humano, né, tentando assim garantir seus direitos básicos, podendo assim exercer a sua cidadania. E todo o processo de planejamento urbano se faz necessário planejar, né, a estrutura da cidade para garantir acesso de qualidade. Para a construção civil, o ato de planejar traz resultados voltados à área econômica aliados à qualidade de serviço prestado. Sendo assim, é possível, né, fazer uma análise dos indicadores no período de desenvolvimento de um projeto e trazer medidas de eficácia, né, trazer para as etapas de um projeto. Aí no nível municipal, temos como base fundamental para a elaboração de planejamento urbano o plano diretor, que é instituído sobre diretrizes do local, com a legislação pertinente à localidade e perfil adequado da infraestrutura, né? A fim de resolver as demandas da população e resolver problemas, né, para evitar problemas no futuro, né, que é o foco, né? A gente tem que planejar hoje em dia para
garante um mínimo de segurança para a população que vai estar ali naquele projeto, né? Vou falar agora um pouco sobre drenagem urbana. Ao longo do desenvolvimento urbano, os fatores do meio ambiente foram deixados de lado, ao se realizar um planejamento. Então, as áreas naturais foram substituídas, né, por asfalto, concreto, dentre outros materiais, realizando uma grande impermeabilização do solo, o que gerou problemas como enchentes, inundações e destruição da própria infraestrutura. Faz necessário entender e adaptar-se ao meio, criando assim a drenagem urbana, que se trata do conjunto de medidas necessárias para amenizar riscos e danos. E realizar também, né, um gerenciamento das águas da chuva para buscar a evolução, né, da construção civil juntamente com os limites da natureza. Aí, ainda falando um pouco, um dos principais pontos é a observação do plano diretor, né, quanto à taxa de hipermeabilização a utilizar, né, um senso crítico para elaborar a cobertura do terreno em caso da falta de permeabilidade. Dentro desses elementos que compõem o sistema de drenagem urbana são os pavimentos das ruas, as guias, sarjetas, boca de lobo, galeria de drenagem, sistema de detenção, trincheiras, valas e etc. Dentro de referencial teórico, não poderíamos deixar de citar sobre hidrologia. A hidrologia está diretamente relacionada, segundo Righetto, com escolhas que auxiliam nas fontes de abastecimento de água para uso doméstico e industrial, projetos para a construção de obras hidráulicas, barragem e etc. A hidrologia, né, gente, ela pode ser definida como uma ciência, né, que estuda a ocorrência, distribuição e movimentação das águas no planeta, e é uma área da engenharia muito ampla, envolvendo desde ciclos hidrológicos a cálculos de vazão. Falar um pouco sobre ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico é o movimento geral da água, ascendente por evaporação e descendente por precipitação, para posteriormente gerar o escoamento superficial, infiltração e escoamento subterrâneo. Resumindo, o processo natural de evaporação, condensação, precipitação e detenção do escoamento superficial, né? O que, pela percolação da água no solo, nos aquíferos, gera escoamento fluviais, né? E dentro de ciclo hidrológico, tem umas variáveis, né? Por exemplo, a evaporação, a umidade específica, a precipitação, a intensidade de chuva e etc. Bacia hidrográfica. Agora mais voltado para a questão da área de estudo, né? Que a bacia está localizada no sul de Minas Gerais, na cidade de Boa Esperança, possui uma área de 860 quilômetros e está situada na bacia hidrográfica do Rio Grande, a qual ela ficou demarcada nos entornos de Furnas, né? E após instalações de Furnas do município, o que corresponde a uma área de 16%, foi inundado, criando uma área que ficou conhecida como Lago dos Encantos, aqui na cidade de Boa Esperança. 34 municípios tiveram sua paisagem de localidades modificada por Furnas, mudando assim características originárias da bacia. Certo. Após caracterização de Furnas dentro da bacia, se viu necessário a criação e separação das águas de Furnas, a qual também é a bacia hidrográfica do entorno do reservatório de Furnas, ela tem uma extensão de 16 mil quilômetros quadrados. E seu corpo, ela atinge 34 municípios que sofreram, né, com a inundação neste período. Vamos falar um pouco sobre execuções de sistema de drenagem. Como medida preventiva em um projeto, podemos dividir em tópicos, medidas estruturais e não estruturais. Aí, dentro de medidas estruturais, o que seria?
são constituídas por medidas físicas de engenharia destinadas a desviar, deter, reduzir ou escoar com maior rapidez e menores níveis de água do escoamento superficial direto, evitando assim os danos, né, e interrupção das atividades causadas pelas inundações. Isso se resume, né, na construção, né, de sistemas de barragem, galeria, canalizações e diques. Para as medidas não estruturais, informa que elas não utilizam estruturas que alteram o regime de escoamento da água, do escoamento superficial. São representadas basicamente por medidas destinadas ao controle do uso e ocupação do solo. Falando mais um pouco ainda sobre execução de sistema de drenagem, na elaboração de um projeto sobre a infraestrutura, podemos aliar necessidade do meio analisado a dados hidrológicos para garantir uma eficácia no projeto. E para isso, né, a gente utiliza o sistema de drenagem para solucionar o problema ou até para evitar problemas futuros, certo? Agora, vamos entrar a parte de materiais e método, que é o que de fato, né, eu tenho que apresentar. Classificação da pesquisa. Neste primeiro momento, consiste no levantamento teórico relacionado às referências bibliográficas, que se refere à literatura técnica sobre planejamento urbano e sistema de drenagem. Aí nisso foi, né, utilizado como referência livros, teses, artigos e normas técnicas brasileiras, que é as NSBR, né? Além dos conceitos e teorias contidos no levantamento teórico, para auxiliar no estudo de caso serão utilizados softwares como o AutoCAD. O AutoCAD vem para auxiliar, né, juntamente com a planta baixa, fazer o levantamento das áreas de estudo, memorial de cálculo, das galerias, dimensionamento e análise, né, respectivamente, para assim obter informações pertinentes ao local. O software Pluvo 2 auxiliará para a obtenção de dados referentes aos índices de chuvas e questões hidrológicas. Neste trabalho também serão determinados a caracterização da bacia hidrográfica, né, caracterização fisiográficas, climática, levantamento de solos, e após essas caracterizações será definido o coeficiente de complexidade, fator forma, tempo de concentração, até chegar à vazão da bacia. Falar um pouco sobre a área de estudo. A área de estudo presente de trabalho, como já foi dito, se refere a pontos críticos do bairro Jardins da Acácia, localizado na cidade de Boa Esperança, Minas Gerais. O município de Boa Esperança está localizado aqui na região do sul de Minas, né? De acordo com o IBGE, o município possui uma área total de 860 km² e com uma estimativa de 40 mil habitantes. O município de Boa Esperança está em fase de criação do plano diretor de drenagem urbana, mas já possui uma ampla rede de galerias pluviais de acordo com dados do IBGE. Para ser mais exato, 89% dos domicílios já tem a rede de esgotamento sanitário adequada, né? E 15,2% das vias públicas tem uma urbanização adequada, que aí entra a questão de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio, certo? Agora, falar um pouco sobre o estudo de caso. Para este estudo, foram realizadas visitas à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Boa Esperança para auxiliar na caracterização dos elementos de drenagem. Quais são eles? Né? Através dessas verificações, para ter o dimensionamento e, posteriormente, gente, fazer a análise comparativa entre os pontos específicos onde ocorre o problema com a infraestrutura. Além das visitas, né, à secretaria, foi realizar também visitas pelos principais trechos onde se concentra o problema, como mostra as figuras aqui do lado. Como vocês podem ver, realmente o problema é grande, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Com o objetivo de analisar os principais trechos e cruzamentos no bairro,
Como se trata do dimensionamento de estruturas de drenagem de águas pluviais, torna-se necessário o dimensionamento adequado da rede dos principais trechos onde se concentra o problema. Os pontos onde se concentra o problema, os pontos onde se concentra os buracos pelas vias são sempre nas esquinas e nas avenidas. Isso porque a água pluvial ocorre por meio natural, né, devido à topografia do bairro, e que nessa imagem aí, com auxílio do software, eu fiz um esqueminha onde vocês podem ver que as linhas em amarelo representam as vias com declive, o que contribui para o escoamento das águas pluviais. E as linhas em vermelho representam os principais trechos onde as patologias são mais acentuadas, que são sempre nas avenidas e nas esquinas. O estudo da área escolhida caracteriza-se pela falta de planejamento urbano. A população atual, gente, ela está sendo afetada e a prefeitura já tem feito reparos. Inclusive, algumas vias já estão sendo reestruturadas com boca de lobo, como vocês podem ver nas imagens. Essa imagem da direita, aqui é a Avenida João Júlio de Faria, que liga os principais bairros da cidade de Boa Esperança. Com o objetivo de analisar as bocas de lobo, localizadas na Avenida João Júlio de Faria, se elas estão dando conta do escoamento das águas pluviais, esse trecho recebe uma grande quantidade de águas pluviais provindo das zonas mais altas. Aí, como vocês podem ver, não está dando conta. Eles já implementaram alguns bueiros, e mesmo assim não está dando conta, devido às grandes áreas de hipermeabilização, né, que tem hoje no bairro, o que acaba criando um escoamento superficial de grande volume. Logo, né, mesmo após a implementação, elas ainda não estão sendo compatíveis com o escoamento de águas nos picos de vazão da região, como mostra as figuras. Então, após a análise e visitas, foi constatados incoerências na drenagem urbana do bairro Jardins da Acácia, o que tornou ineficiente, fazendo necessária a realização de um novo dimensionamento. Para o TCC2, será proposto para os principais trechos um novo projeto que atenda e evite maiores problemas para os moradores da região, destacando a Avenida João Júlio de Faria. Este local foi um grande problema, né, visualizado nas visitas, onde foi possível perceber grande concentração de resíduos nas poucas bocas de lobo existentes no trecho. E, por fim, após delimitação do trecho selecionado como estudo de caso, será feito o comparativo entre o projeto atual e o proposto. Aqui temos as referências bibliográficas e aqui fica o meu agradecimento. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Então, gente, esse foi o meu trabalho, essa foi a minha pesquisa. Eu agradeço a todos pela atenção e estou aberto a críticas e sugestão. Até mais, obrigado.